Jornada de Leitura da Bíblia, semana 94. Uma Teologia para o Sofrimento, parte 3. Primeiro dia, Jó 29 a 30. Jó 29. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó continuou em sua fala, dizendo: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam o silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Jó 30. Todos zombam de mim. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu. Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade. Roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Tu foste cruel comigo.
Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para outro. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Segundo dia, Jó 31 a 32. Jó 31. Que Deus me pese numa balança justa. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei, nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos, porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse o pai deles, durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que a omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor e o meu coração se deixou seduzir em segredo e eu lhes atirei beijos com a mão, também isto seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima.
nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse, se as pessoas que moram na minha tenda não disseram: quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos. Como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem pagar ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Jó 32. As falas de Eliú. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquel, buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos, por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar? Pois não falam, estão parados e nada mais respondem. Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Terceiro dia, Jó 33 a 34. Jó 33. Os meus lábios proferem o puro saber. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse que não tem iniquidade. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras, dizendo: Estou limpo, sem transgressão. Sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Deus é maior do que o homem. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus lhe restitui a sua justiça. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o para que não desça à cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó 34. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Deus não perverte o direito. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos. Pois disse: de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Deus é justo e poderoso.
Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer coordenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, no meio da noite as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Você prometeu parar de praticar injustiça? Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu, diga o que você sabe, fale? Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Quarto dia, Jó 35 a 36. Jó 35. Terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer: a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a Ele? Se você é justo, o que está dando a Ele ou o que Ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao Filho do Homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Jó 36. Quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto.
Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Quinto dia, Jó 37 a 38. Jó 37. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção,
para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isto ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Jó 38. Diálogo final. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Eu lancei os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? De onde vem a luz e a escuridão? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso, porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Quem faz a neve? Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu?
As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Você conhece as leis que governam o céu? Será que você pode atar as correntes do Sete Estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer parecer as constelações a seu tempo ou guiar a Ursa Maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Quem pode derramar a chuva? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os cântaros dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Quem alimenta os animais e as aves? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Sexto dia, Jó 39 a 40. Jó 39. Quem fez cada animal com o seu jeito de ser? Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele ri do túmulo da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar nas suas ventas. Escarva no vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue, onde há mortos, ali ela está. Jó 40. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Primeira resposta de Jó a Deus.
Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Segunda e última resposta de Deus a Jó. Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá a vitória. Quem é capaz de apanhar o monstro Behemote? Contemple agora o Behemote que eu criei junto com você e que come capim como o boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? 7º dia. Jó 41 a 42. Jó 41. Quem é capaz de enfrentar o monstro Leviatã? Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato de que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas de sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se junta à outra que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas.
No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele rompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum, e o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Leva as profundezas a ferver como panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Jó 42. Última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Cena final: os 3 amigos de Jó. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A nova família de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que o haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. O versículo da semana está em Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.